Olá pessoal, tudo bem? Que bom estarmos aqui novamente. Vamos começar falando novamente de inteligência espiritual. Para quem está me acompanhando, é, a gente vai dar continuidade ao assunto para a gente avançar, né? Avançar para ver se a gente consegue, é, com esse e mais alguns vídeos, terminar o assunto. Terminar não digo terminar, mas a gente vai depois passar para uma outra fase, onde a gente vai falar de assuntos correlatos na inteligência espiritual. Eu acho que nós vamos ter aí mais umas 3 ou 4 aulas para a gente terminar de falar tudo sobre inteligência espiritual e depois a gente vai começar uma nova fase. Então vamos lá. A gente parou falando sobre pessoas espiritualmente inteligentes, depois acho que foi aí que nós paramos, na aula passada. E hoje nós vamos falar um pouco, já entrando aqui nas necessidades espirituais. É, a gente sabe que nós, seres humanos, antes de começar a falar sobre inteligência pessoal, eu gostaria só de pedir a vocês, aqueles que estão me acompanhando, para a gente é, dar um like, para a gente ativar as notificações, se inscrever no canal, para a gente poder ir avançando aqui nesse trabalho e ver se mais gente, né, assiste esse nosso trabalho e acompanha a gente, beleza? Se você puder fazer isso aqui pelo canal, eu agradeço muito, tá bom? Então tá, vamos lá. Nós temos necessidades espirituais, obviamente, né? Acho que todo mundo deve saber disso. Mas quais seriam essas necessidades espirituais mais voltadas para a gente desenvolver melhor a nossa inteligência espiritual? Então, nós temos necessidade de sentido, que é uma necessidade espiritual da gente encontrar um sentido para a nossa vida. Como eu já falei anteriormente, e é bom que a gente reforce a todo momento isso, porque isso é muito importante para a gente continuar a, essa, esse desenvolvimento da inteligência espiritual dentro da nossa vida. Nós também temos uma necessidade espiritual de reconciliação com a gente mesmo, conosco, com a nossa própria vida, né? A gente está sempre envolto a uma série de problemas e a gente às vezes esquece um pouco desse nosso lado espiritual. Esquece um pouco da gente. A gente esquece um pouco da nossa própria vida no sentido mais espiritual possível. A gente esquece e se volta a pensar e se volta a ficar o tempo todo pensando só nas coisas materiais, naquilo que a gente precisa ter, né? Naquilo que a gente precisa comprar, naquilo que a gente precisa adquirir. E às vezes a gente esquece um pouco de pensar e de refletir sobre nós, sobre a gente, sobre as nossas necessidades de reconciliação, para a gente se reconciliar, para a gente poder ir aos poucos atingindo o equilíbrio na nossa vida, o equilíbrio entre as questões materiais e as questões espirituais, né? E se reconciliar é a gente aceitar a nossa realidade, aceitar o que a gente é e ir em busca daquilo que a gente imagina que para nós seria o ideal da nossa vida, né? Seriam nossos desejos, nossos sonhos. Uma outra necessidade que é interessante a gente pensar e refletir sobre ela é a necessidade espiritual de reconhecimento da nossa própria identidade. O que que, que mais a gente acha que a gente pode dizer que é a nossa identidade, né?
A gente pode pensar, por exemplo, nas nossas habilidades, nas nossas vontades, né? As nossas, nossos desejos e pensar assim, bom, em que eu sou bom? O que faz com que eu me identifique como pessoa? Né? Como que eu posso dizer para mim mesmo e quem sabe até para mais alguém, né? Para os outros, com o que eu realmente me identifico? Como eu me vejo? Qual é a minha identidade? Qual é a minha identidade? Eu tenho que reconhecer essa identidade. Eu tenho que reconhecer que eu tenho uma determinada habilidade, que eu tenho uma determinada maneira de ser, uma determinada maneira de falar as coisas, de pensar sobre as coisas, de me relacionar com as pessoas, né? Porque assim, tem gente que fala assim, o Roberto é uma pessoa bacana, é uma pessoa que a gente tem muita facilidade de lidar com ele, de se relacionar com ele. Ou então alguém pode dizer, o Roberto ele é um pouco assim, pavio curto, né? Aquele cara que te aborrece com facilidade, né? A gente pode falar essas coisas da gente. Mas e nós? E eu? Por exemplo, como eu me vejo? Eu me vejo assim, dessas formas como eu falei agora, ou me vejo de outra forma, né? Nós temos também uma necessidade espiritual de ordem, ou seja, de equilíbrio, de ordenamento das coisas que a gente realiza, das coisas que a gente faz, de pensar de como eu quero fazer as coisas e em que ordem, como eu posso organizar minha vida, como eu organizo ela. Temos também uma necessidade espiritual de verdade da nossa verdade, da verdade do mundo, da verdade. O que é verdade para mim? Né? O que é verdade? Em que eu acredito? Quais as verdades que eu quero acreditar? Ter uma necessidade também espiritual de liberdade. Mas que liberdade é essa? Né? É uma liberdade comigo mesmo, de eu ser livre de para eu pensar o que eu quiser pensar, de fazer o que eu quiser fazer, mas o quanto que isso realmente, até, até, até que limite vai a nossa liberdade, né? A gente tem uma necessidade espiritual de ser livre, de liberdade de fazer as coisas, de liberdade para atuar como a gente gosta de atuar na nossa vida, no relacionamento com o trabalho, com as pessoas do trabalho, com as pessoas em casa, né? E a gente também tem uma necessidade espiritual de pertença ou de pertencimento. A gente quer participar de uma comunidade, a gente quer participar de um grupo, a gente quer participar do grupo familiar, estar ali presente junto à nossa família, de pertencer àquela família, de pertencer àquele grupo do nosso trabalho, de pertencer àquele nosso grupo da universidade. Essa necessidade espiritual de pertencimento, né, de você sentir necessidade de estar com alguém, de estar com um grupo, né, é uma necessidade espiritual também. Uma outra necessidade espiritual é a necessidade espiritual de orar, de fazer orações, de meditar, de é, ter uma conexão com o divino, com o sagrado, com o ser superior. A necessidade de orar, de pedir àquele que a gente considera que é o nosso Deus, de, né, de conversar com ele, de solicitar, de pedir bênçãos,
de pedir orientação, sabedoria. Essa necessidade é uma necessidade muito, muito ligada à nossa, às nossas questões espirituais. Uma outra necessidade é a nossa necessidade, perdão, a nossa necessidade simbólico-ritual, ou seja, a nossa necessidade de participar dentro daquela nossa religião, dentro das nossas eh, da- da- daquilo que a gente considera como eh, algo que é importante para de a gente, por exemplo, estar numa igreja, né, de participar de um ritual sagrado, de um ritual espiritual, de um ritual religioso. Nós temos essa necessidade de buscar alguém superior, de buscar um local para a gente fazer oração, de um local onde a gente possa se reunir com pessoas da nossa própria religião, daquilo que a gente acredita, as nossas crenças, né? Essa necessidade de estar ali naquele lugar, participando de algo que para nós é simbólico, né? E que está ligado à nossa vida, está intrinsecamente ligado à nossa vida. Nós também temos uma necessidade espiritual de solidão. Tem aquele momento que a gente diz assim: não, eu quero ficar só. Agora eu quero ficar só, eu quero é, conversar comigo, refletir sobre a minha vida, e agora eu não quero que ninguém fique perto de mim, porque eu preciso desse momento. A minha, digamos, a minha alma precisa de estar só para que ela possa pensar em si mesma. Que é a necessidade de solidão. Essa necessidade é uma necessidade que a gente sente de vez em quando e ela é espiritual. Nós temos uma outra necessidade que é a necessidade de silenciar, de silêncio. Tem hora que a gente precisa estar em paz, né? Num lugar silencioso, num lugar onde a gente possa colocar nossa cabeça de um modo que nada nos perturbe, que a gente não tenha nenhum barulho por perto da gente, que a gente possa silenciar e possa fechar os olhos, até se for o caso, e pensar na nossa vida, meditar sobre as coisas da nossa vida, meditar para entrar numa conexão com o divino. Essa necessidade de silêncio ela é muito importante também para você desenvolver a sua inteligência espiritual. A gente precisa, e aí isso já entra também, a gente precisa buscar, né, ir em busca de um sentido, isso já faz parte de um poder da nossa inteligência espiritual, que é a busca de um sentido para a nossa vida, que vai surgir lá do mais profundo do nosso ser, né? Porque isso é um impulso fundamental na nossa vida, que é uma necessidade primária, né? E a gente precisa ir em busca desse sentido. O que é que faz sentido para a gente? Cada ser é chamado a adotar a sua existência de sentido, mas o modo como esse ser faz, dota a sua vida de sentido, depende do desenvolvimento da sua inteligência, de suas interações com os outros, interações sociais, seus relacionamentos e da sua bagagem cultural, da sua bagagem educativa, daquilo que ele vem acumulando durante os anos, né? A sua sabedoria, daquilo que ele vem aprendendo durante a sua vida, né? Então, o modo como você dota a sua existência de sentido tem a ver com tudo isso, com toda a sua bagagem. E aí você pode
Você pode se perguntar, né, diante de tudo que você já viveu, ou diante daquilo que você acha que você ainda vai viver, você pode se perguntar: vale a pena viver? A vida tem sentido para mim? O que eu posso esperar daqui para frente? Essas três perguntas muito, são fundamentais, né? Vale a pena viver? A vida tem sentido? O que eu posso esperar? O que eu posso esperar do futuro? O que me espera? O que eu acredito que vai acontecer? Que pode acontecer na minha vida? Quais são as minhas, quais são as minhas esperanças? As minhas expectativas? Né? O que dá valor realmente e o que dá significado à minha existência? É uma pergunta fundamental. O que dá valor, o que dá significado à minha existência? O que dá valor, o que dá significado à sua existência? É uma pergunta incrível, né? E a gente tem que parar e refletir sobre isso. Porque refletir sobre isso vai desenvolver a sua inteligência espiritual. E é fundamental que você um, tenha um tempo para você responder essas perguntas. Dê um tempo para si mesmo, para si mesma, para responder essas perguntas. Essas perguntas exigem resposta. E qual é a resposta que você vai dar para elas? Basta refletir, refletir para saber, né, a resposta que você pode dar a essas perguntas, certo? É, existem mais algumas perguntas que se, a gente pode se fazer para a gente refletir. Por exemplo, para que eu estou no mundo? O que eu vim fazer aqui, né? Eu sofro, então para que eu sofro? Eu luto, mas para que eu luto? O que realmente merece ser vivido? O que vale a pena ser feito? Como devo dotar de sentido a minha vida? Essas são perguntas fundamentais que a gente precisa responder. Precisa encontrar uma resposta. E cada um de nós vai encontrar uma resposta diferente. Eu vou encontrar as minhas respostas, você vai encontrar as suas respostas. Né? O que merece ser vivido? A resposta para isso, que eu vou dar para isso, é diferente da resposta que você vai dar para essa pergunta. Porque você tem desejos diferentes dos meus. Isso é bem óbvio, né? Obviamente, você pensa de um jeito, eu penso de outro jeito. Ah, mas pode ser que a gente tenha ah, uma resposta parecida? Pode, até pode, né? Até pode. Mas muito provavelmente a resposta que você vai dar para essas perguntas que eu acabei de dizer, acabei de falar, são respostas diferentes das respostas que eu vou falar, que eu vou dizer. E existem algo que para a gente pensar, até para poder dar resposta para essas perguntas, é, é a nossa, e que a gente pode, através do que eu vou dizer agora, desenvolver a nossa inteligência espiritual, é a nossa capacidade de tomar distância. O que é isso?
tomar distância para ir além das necessidades corpóreas. É o seguinte, quando você tem algo, por exemplo, um problema, quando você tem um problema e você está muito envolvido com esse problema, às vezes, por a gente estar muito envolvido com um problema, a gente não encontra a solução para ele. A gente precisa tomar distância dele, olhar de fora do problema, para a gente poder enxergar uma solução. A gente precisa tomar distância do problema para enxergar a solução. E essa tomada de distância é importante para você visualizar, né? Visualizar as coisas, visualizar o problema, por exemplo, sobre outra perspectiva, diferente da perspectiva que você tem ou que você tinha quando você estava muito envolvido com o problema. Que quando a gente está muito envolvido no problema e a gente não consegue se distanciar para avaliar e para olhar para aquele problema sobre outra perspectiva, você pode ter dificuldades. Então, se você se distancia, se você sai para avaliar de longe, né, e criticar aquilo que você aquilo que você quer resolver, criticar aquele problema, né, criticar aquilo que se utiliza costumeiramente para resolver aquele problema, avaliar e tentar encontrar uma solução. Isso pode ajudar você. Então, a tomar distância para ir além, para tentar ter uma outra perspectiva, pode ajudar a gente a resolver problemas, pode ajudar a gente a melhorar a nossa vida, nossos relacionamentos com os outros, né? Você tem um problema você está tendo um problema, uma dificuldade de relacionamento com alguém. Se distancie desse problema e olhe isso sobre outra perspectiva. Nós podemos também falar que a autotranscendência também é um poder da inteligência espiritual. O que é a autotranscendência? Aí já é a nossa capacidade de ir além. Nós temos a capacidade de tomar distância e nós temos a capacidade, e devemos ter a capacidade de ir além, da gente se movimentar rumo àquilo que a gente não conhece. Então, transcender significa ir além, além daquela realidade. É você pensar muito além daquilo que você conhece. E ir além ir em busca do desconhecido, daquilo que você não conhece. Então, você vai além das suas experiências de vida, das suas experiências do cotidiano. E você vai pensar quase que na transcendência, né? Que transcendência quer dizer ir além, né? Quando você fala que é, alguma coisa transcende alguma coisa, é porque se essa alguma coisa vai além daquilo, né? Ou seja, vai em busca de novas perspectivas a partir de critérios diferentes da lógica racional, né? Então você não vai raciocinar de forma lógica, você vai raciocinar de uma forma irracional. Você vai raciocinar com algo que está além,
do racional, além do lógico, além daquela realidade que você conhece. Aí você consegue olhar, né? Consegue se desfazer, né? Se distanciar do que é trivial, do que é banal, do que é previsível, para ir em busca ou para penetrar naquilo que é essencial. Naquilo que é essencial. Porque às vezes a gente pensa e fica muito mais voltado àquilo que é trivial, aquilo que é normal, comum, né? E esquece que além daquilo existem outras coisas, né? Às vezes, para resolver um problema, você recorre a uma série de coisas, uma série de coisas que são muito sofisticadas, às vezes, são muito é, sofisticadas, mas não resolvem o problema. E às vezes você, indo um pouco além daquilo, você consegue enxergar uma solução muito mais simples, né? Uma solução mais simples e ao mesmo tempo inovadora, ao mesmo tempo diferente, ao mesmo tempo algo que você nunca pensou, algo que você não conhece, mas que de repente apareceu e não tem nada a ver com a lógica. Não tem nada a ver com a lógica, né? Tem a ver com algo muito além da lógica. Eu posso até contar aqui algo que aconteceu. Eu vi uma palestrante, né, contar essa história. Que ela disse o seguinte, que ela é médica pediatra, que trata crianças que têm câncer. E ela precisava transferir uma criança do hospital onde ela estava para um outro hospital. Para fazer isso, precisa da autorização da mãe, e a mãe não estava ali para autorizar. E ela disse: Não, olha, nós temos que entrar em contato com a mãe, dizer que nós vamos fazer isso, transferir essa criança para um outro hospital. Mas vamos começar já a providenciar tudo. Aí as enfermeiras começaram, as assistentes começaram a preparar tudo e tal, e nada da mãe aparecer, nada de conseguir falar com a mãe. E aí as enfermeiras, de vez em quando perguntavam para ela, mas doutora, a gente não conseguiu falar com a mãe, como é que essa criança vai sair daqui? E ela era uma pessoa muito religiosa, ela disse, olha, eu já conversei com Jesus, ela é cristã, né? Eu já conversei com Jesus, e ele vai fazer essa mãe aparecer. Vamos continuar providenciando a transferência. Vamos continuar organizando e arrumando essa criança para ela sair daqui. Aí continuaram as enfermeiras, as assistentes, continuaram arrumando aquela criança e nada da mãe aparecer. E as enfermeiras, as assistentes já agoniadas, né? Porque estavam fazendo todo aquele trabalho e de repente essa mãe não aparecesse, né? O trabalho ia ser completamente perdido. Mas a doutora continuou insistindo. Continue fazendo que ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Aí já vieram com a criança na maca para colocar na ambulância, para poder arrumar a criança ali na ambulância e tal. E as enfermeiras, olha, doutora, até agora nós não conseguimos contactar com a mãe dessa criança. Né? Como é que nós vamos levá-la sem autorização? Não se preocupem, não se preocupem, vamos continuar o nosso trabalho que ela vai aparecer. Aí quando já está praticamente tudo pronto lá, e a criança já está lá dentro da ambulância,
e ela vai se encaminhando para a ambulância para entrar na ambulância com a criança. Ela ia junto, né? Ela sente que alguém bate assim no ombro dela. E aí ela vira, é uma senhora, e aí a senhora pergunta assim: doutora, eu estou procurando meu filho. A senhora poderia dizer para mim onde ele está? Aí ela olhou para a senhora e falou assim: o seu filho é esse aqui? Aí ela disse: é isso aí. Então entre na ambulância que nós já vamos transferir, vamos levar ele para outro hospital. Aí ela entrou na ambulância junto com a doutora e levaram a criança para outro hospital. Isso significa assim que essa capacidade de transcendência, ou seja, de pensar além do trivial, pensar além do que a nossa realidade ali coloca na nossa frente, faz parte das coisas espirituais. Né? A força espiritual que você tem, que faz parte da sua essência, faz parte daquilo que é essencial, na verdade, é essa capacidade que eleva a sua inteligência espiritual. Né? Você, a doutora acreditava naquilo, acreditava piamente que a mãe ia aparecer, e isso era algo completamente fora da lógica, né? Porque né, já se tinha tomado todas as providências para entrar em contato com a mãe, ninguém conseguia, mas algo aconteceu que vai além da nossa razão, vai além do que a gente consegue, é, que a gente consegue conceber como algo que faz parte da nossa vida cotidiana. Não, isso não faz parte da nossa vida cotidiana, isso faz parte de algo muito maior, que tem a ver com a nossa inteligência espiritual. Que essa doutora tem uma inteligência espiritual elevadíssima, né? Porque ela, ela vai além, né? Ela tem essa capacidade de autotranscender, né? De elevar-se a si mesmo, né? A essência da pessoa humana é a sua transcendência, já dizia Viktor Frankl. A essência da pessoa humana é a sua transcendência. A essência da pessoa humana é aquilo que está da pessoa humana é aquilo que está além dela, está no plano espiritual. E para finalizar, a gente vai falar sobre uma outra capacidade que também costuma elevar a nossa inteligência espiritual, que é a nossa capacidade de da gente se admirar com a realidade, né? Que exige que a gente pare no tempo, né? Pare no tempo para admirar as coisas que estão ao nosso redor. É a nossa capacidade de assombro. O assombro, o assombro do ser humano é ainda mais sério quando enfrenta a morte pela primeira vez, com plena consciência. E junto com a finitude de toda a existência, também se lhe impõe a vaidade de todo afã. Ou seja, você precisa se surpreender com aquilo que está ao seu redor. E quando você enfrenta a morte pela primeira vez, você fica com a plena consciência de que você pode, que a sua vida ela é finita
e que você pode ir embora a qualquer momento. Essa sua existência, ela é efêmera. Ela é a nossa existência é muito rápida, a gente passa muito rápido pela vida. O homem vive muito pouco, cerca de 100, cento e poucos anos. O homem, às vezes, muito menos, pessoas que vivem muito menos do que isso. É raro uma pessoa chegar aos 100 anos. E 100 anos é muito pouco, apenas um século. Então, a gente precisa se surpreender, né, com o que está ao nosso redor, não só no plano material, mas no plano espiritual também. Né? Essa surpresa de existir, né, tem efeitos na nossa dimensão emocional, somática. Tomar consciência no plano espiritual de que você está existindo é importante. Eu estou aqui, eu estou vivendo, Deus está permitindo, o meu Deus está me permitindo estar aqui ainda, falando o que eu estou falando para vocês. Isso é um motivo de eu me assombrar, porque eu podia não estar por aqui mais, né? Então isso eu preciso eu preciso admirar essa minha realidade, me assombrar com isso. E essa nossa capacidade de se surpreender com as coisas, né? Você vai, acorda cedo, 5 horas da manhã, 5:30, e vai dar uma volta perto da sua casa para admirar a natureza. Vai, para quem mora perto da praia, eu que moro aqui perto da praia, tenho Fortaleza, moro, moro um pouco perto da praia, eu vou a pé até o calçado, que não sei se vocês conhecem o calçadão de Iracema, a praia de Iracema, e eu fico admirado com aquela beleza do Oceano Atlântico, né, daquela praia maravilhosa, aquele nascer do sol incrível, né, e sentindo aquela brisa, né, do mar. É uma coisa maravilhosa. Então você tem que, sabe, levantar as mãos para os céus, agradecer e ver que a sua vida é incrível, é fantástica, porque você está aqui, você está vivendo tudo isso ainda, né? O meu Deus, né? O meu Deus está me permitindo que eu esteja aqui ainda usufruindo dessas coisas maravilhosas, né? Ok? A gente vai finalizar aqui e a gente vai continuar a falar sobre inteligência espiritual no próximo vídeo. A gente vai continuar avançando e a gente, é, eu acho que ainda vamos ter aqui assunto para mais umas 2 ou 3 aulas. Depois a gente vai começar a conversar sobre outros assuntos correlatos à inteligência espiritual. Como eu já fiz aqui no canal, já falei sobre alguns assuntos que estão relacionados com inteligência espiritual. Você pode acessar o canal e assistir os vídeos que eu já produzi aqui no canal. Tem outros vídeos bastante interessantes, que é interessante para você que se interessa pelo assunto, é interessante ir lá e acessar o vídeo e assistir. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lá, vá lá e deixe seu like, né? Inscreva-se no canal para continuar assistindo as nossas aulas aqui, para a gente ir, quem sabe até ir montando uma comunidade para discutir, para falar sobre isso. Eu quero também ver se eu consigo agendar uma aula ao vivo, né? E aí vamos dar convite para quem tiver inscrito no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, que é para você receber uma notificação desse nosso encontro, né, ao vivo. Enfim, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua assistência. Muito obrigado por você estar aqui comigo. E até a próxima. A gente se encontra no próximo vídeo. Ok? Muito obrigado. Um abraço.